E na noite de ontem o São Paulo anunciou oficialmente a renovação de contrato de Sabino. O zagueiro é um dos principais atletas no setor defensivo. Neste ano, Sabino, inclusive, é o líder de ações defensivas no São Paulo, vem vivendo aí uma excelente fase com a camisa tricolor. Outro homem de confiança do Crespo também. Ele não fica só na questão defensiva, né? Já deu assistência aí neste ano, faz belos lançamentos, cria oportunidades de gol, às vezes sobe para ataque também para ajudar o ataque. Então é um jogador completo, né? Sabino assina contrato com o tricolor até o final de 2028. Desde que o Crespo retornou no ano passado ao São Paulo, o Sabino fez 37 dos 45 jogos, sendo que em 32 jogos o Sabino foi titular, foi muitos jogos como titular, né? Sabino chegou em 2024 com contrato de produtividade a custo zero, foi muito bem, bateu as metas estipuladas, renovou até o final deste ano e agora, vivendo mais uma vez uma excelente fase com a camisa tricolor, ele renova por mais 2 temporadas. No total, Sabino fez 71 jogos pelo São Paulo, marcou 3 gols e deu uma assistência. Agora é oficial, Sabino renova com o São Paulo até o final de 2028. A gente já havia falado para vocês aqui sobre o acordo verbal que o São Paulo tinha, depois atualizamos dizendo que já estava assinado, só faltava o anúncio, e o anúncio veio e de forma espetacular. Parabéns à mídia do São Paulo. O pessoal da comunicação, de fato, eles estão fazendo um belo trabalho. A renovação do Luciano já tinha sido muito bem produzida. A contratação do Cauli também muito bem produzida, e a do Sabino, mais uma vez, também muito bem produzida, cheia de material. Parabéns ao pessoal da comunicação, tá? Essa semana teremos mais anúncios de renovação. Marcos Antônio, por exemplo, é um que deve ter a sua renovação de contrato anunciada essa semana. Você gostou da renovação contratual aí do Sabino? Comente aqui abaixo. E o Hernan Crespo está perto de ganhar um grande reforço para a temporada. Rian Francisco já está aí em fase de transição física no São Paulo. O jovem está muito próximo de voltar aí a treinar sem restrição. Segundo informações, o Rian pode ser relacionado no próximo dia 21 desse mês contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Alexander Vieira afirma que a comissão técnica do clube avalia essa possibilidade. É uma possibilidade, mas ainda está se avaliando se é de fato o melhor cenário para colocá-lo no momento ideal, né? Internamente existe ali uma certa cautela para evitar qualquer risco de novos problemas físicos do jogador, né? Não é tão simples assim você voltar de uma lesão grave a qual ele teve, né, e já voltar jogando. Não é assim, não. Rian Francisco está fora de combate desde julho do ano passado, quando se lesionou e teve que fazer ali uma cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Repito, uma lesão gravíssima. O São Paulo agora projeta o retorno gradual do atleta aos gramados, né? Já em relação a jogos, eu acho que o prazo de jogar já nesse mês de março, eu acho muito otimista, além da conta. Eu trabalharia com uma possibilidade aí do Rian Francisco voltar a jogar no próximo mês, em abril. Eu acho que já é mais plausível e muito mais realista do que já jogar neste mês, tá? Enfim, de qualquer forma, a volta de Rian Francisco ali é um ganho muito importante, um ganho técnico, esportivo, muita qualidade, muito potencial aí pro time do São Paulo, tá? É sim um reforço de peso que vai ajudar demais o técnico Hernan Crespo e o time do São Paulo. Ele vai jogar, vai arrebentar, e quando arrebentar vai ser vendido rapidamente, porque já tem clubes europeus de olho na situação do jogador, tá? Falando nisso, Damian Bobadilla vem sendo peça-chave no time do Hernan Crespo, no time do São Paulo, né? Foi o jogador que mais atuou, né, desde que o Crespo retornou no ano passado. Contra o Coritiba, o Bobadilla chegou aos seus 100 jogos com a camisa tricolor. Não à toa, o paraguaio desperta o interesse de vários clubes. Nos últimos dias, 3 clubes fizeram contatos aí, sondagem por Bobadilla. Os contatos foram feitos diretamente para o staff do atleta. Não chegou absolutamente nada ao São Paulo, né? Não teve proposta, não teve sondagem ao São Paulo, mas sim em relação ao staff do atleta, para ver possibilidades aí de uma futura negociação e pá. O São Paulo já sabe que o Bobadilla está valorizado no mercado e vem se valorizando a cada dia, a cada jogo. Acredita-se também que após a Copa do Mundo, o jogador vai se valorizar ainda mais, porque vai ter aquela chancela Copa do Mundo, né? O selo Copa do Mundo, que valoriza demais o atleta.
Até por isso São Paulo não vendeu Bobadilla no começo do ano, né? E aí vem a informação importante. De acordo com o portal Avante Meu Tricolor, do nosso querido colega Rafael Emiliano, Brighton da Inglaterra, Real Betis da Espanha e Como da Itália demonstraram interesse na contratação de Dami Bobadilla. Como eu falei pra vocês, não chegou nada ao São Paulo de oficial, não tem proposta nenhuma, tá? Mas esses clubes aí já sinalizaram interesse em Bobadilla. Propostas devem chegar aí na próxima janela de transferências, e eu digo propostas no plural, porque várias propostas devem chegar pro Bobadilla, que tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, salvo engano, tá? O São Paulo acredita que pode fazer aí uma grande venda com o Bobadilla, se não a maior venda do ano, uma das maiores vendas do ano. O São Paulo comprou o Bobadilla em 2024, vindo do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta. Inclusive, a informação de que o Brighton, o Real Betis e o Como estariam interessados no Bobadilla veio inicialmente lá do Paraguai, tá? Por quê? Porque o Cerro Porteño ainda detém ali parte da porcentagem dos direitos econômicos do atleta. E tá louco para que o São Paulo venda a Bobadilla na próxima janela. Para quê? Para embolsar grana, obviamente, né? Então, os caras estão de olho na movimentação, sabem de vários interessados em Bobadilla. Não é só o Como, não é só o Brighton, não é só o Real Betis. Vários outros clubes também já realizaram sondagens ao São Paulo por Bobadilla. Não foi a primeira vez e não vai ser a última. Com toda certeza outros clubes devem aparecer aí para levar o Bobadilla, ainda mais se ele arrebentar na Copa, irmão, aí esquece, tá ligado? Ele jogando aqui pelo São Paulo na Pindaíba, péssima fase até então, já tinha clube de olho no Bobadilla, imagina agora. São Paulo em boa fase, jogando Copa do Mundo, obviamente que vai chegar propostas por ele na próxima janela, cabe ao São Paulo ver aí qual vai ser o melhor valor. Se eu fosse o diretoria de São Paulo, eu estenderia o vínculo do Bobadilla já, aumentaria o salário dele e aumentaria o valor da multa rescisória. Pra quê? Pra você ter um poder de negociação ainda maior em caso de futuras propostas, tá? Mas essa é a minha opinião, minha estratégia. Enfim, Dami Bobadilla não deve virar o ano como jogador do São Paulo, tá? A tendência, a maior probabilidade é que ele seja vendido muito em breve. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Não tem assistido. E a gente falou que o São Paulo tava vendo o Canindé, e vai ser o Canindé mesmo. Se o São Paulo passar pelo Palmeiras, manda pelo menos um jogo da final no Canindé. Só que aí também, essa alteração de lugar, por causa do show do AC/DC, né? O show do AC/DC foram 24, 28 de fevereiro e 4 de março. Vai pegar a Chapecoense no dia 12 de março pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro no Canindé. Lembrando que a final do Paulista são 2 jogos, né? Agora, amanhã é só um jogo, mas a final são 2 jogos. O São Paulo só decide em casa se enfrentar o Corinthians, porque não tem condições de passar o Novo Horizontino na pontuação, mas teria condições na frente do Corinthians. Então, joga uma segunda final paulista como mandante, caso passe, se pegar o Corinthians, tá? Falando no Nefasto, você tem saudade do Nefasto? Você tem saudade das negociações que o Nefasto fazia? Da venda de moleque da base por dinheiro de pinga? Quer dizer, né? Agora eu não sei também se era só dinheiro de pinga, né? O William Gomes foi pro Porto, né? De graça, veio o Wendel no lugar, cederam o Moreira de graça. O Porto recebeu o Aroca no Estádio do Dragão pela 24ª rodada do Campeonato Português, 3-1. Sabe quem foi o destaque do jogo? William Gomes. O William Gomes entrou no segundo tempo, só fez um gol e deu uma assistência. Só isso. O Porto atingiu 65 pontos, é o líder do campeonato, tem 21 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Com 2 brasileiros que estão lá deitando e rolando. Então, obrigado, Casares. Nós nunca mais esqueceremos a devastação que você causou no São Paulo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Você destruiu o clube e pegou o título do Leco e do Aidar, que brigavam pau a pau por esse título de pior presidente da história. Você pegou essa faixa podre de pior presidente da história e colocou no peito como pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube. Bom, amanhã teremos transmissão da Rádio Barolo, segunda tela, você assiste pela televisão e nos acompanha, 8h30 da noite, tá? A arbitragem da Daiane. No Campeonato Paulista, ela apitou o jogo com o São Paulo, né? São Paulo e Bragantino. E ela trabalhou em 3 outros jogos. Corinthians 3, Ponte Preta 0, Santos 0, Bragantino 0 e Corinthians 3, Capivariano 0. E fez parte da equipe do VAR durante 3 jogos. Em Campeonato Nacional, quarta-feira ela trabalhou no jogo Londrina e Penedense pela Copa do Brasil. E no Brasileiro foi VAR no jogo entre Flamengo e Vitória. Então, desejo sorte pra ela, que ela trabalhe direito e principalmente que os jogadores ajudem também, né? Que não seja aquela coisa insuportável de ir pra cima, de qualquer falta, qualquer lateral, cerca a árbitra e vai pra cima dela.
Eu acho que eles fazem muito isso pelo fato dela ser mulher. Com o Daronco eu não vejo toda essa macheza aí, desses jogadores aí, que vão pra cima de juiz. Deixa ela pitar, deixa ela trabalhar. Hoje eu tava assistindo Borussia e Bayern de Munique, e teve um pênalti pro Bayern de Munique que ia virar o jogo contra o Borussia, o jogo lá em Dortmund. Meu, teve o pênalti, ninguém reclamou, 30 segundos depois o Harry Kane tava batendo o pênalti. Se fosse no Brasil, num clássico, ia demorar 20 minutos pra bater o pênalti. Ai, vai, reclame, chora, vai o cara faz buraco na marca do pênalti. Lá os caras, 30 segundos, resolveu a bola na marca, o Harry Kane bateu e fez o gol. Que ajudem a árbitra. O Palmeiras busca um novo recorde. Sabe qual é o recorde? O melhor público do ano. A expectativa é de casa cheia amanhã. O melhor público do Palmeiras esse ano foi de quase 24 mil pessoas. A expectativa é que ultrapasse essa marca. Com certeza vai ultrapassar. Foi justamente esse melhor marca, 23.842 torcedores no jogo contra o Palmeiras, aquele 3-1, tá? O Palmeiras é com força máxima. O Abel Ferreira... O Felipão, eu ia falar que onde eu fui buscar, que eu tava vendo uma entrevista do Felipão hoje. O Abel Ferreira vai com a força máxima, deve repetir o time que é titular, que é esse aqui, ó. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício Alain, Flaco Lopes e Vitor Roque. É um timaço, né? É um timaço, sem dúvida. E olha só que curioso, gente. Olha só que curioso. De 2024 para 2025, eu tava vendo uma entrevista do Abel Ferreira, 17 jogadores saíram do Palmeiras. Desse elenco do Palmeiras atual, que é um elenco muito vitorioso, que foi reconstruído, né? O Palmeiras se reconstrói todos os anos. Só 5 jogadores foram campeões pelo Palmeiras. 5. De todo o elenco atual do Palmeiras, são 5 jogadores campeões. O Lomba, que é o goleiro reserva, o Gomes, o zagueiro, Murilo, Piquerez e o Flaco Lopes. É que é uma das coisas que eu acho que eu admiro no Palmeiras, eles não têm apego com o jogador, né? Lá não tem contrato de 5 anos, de 3 anos, porque o cara fez gol, não sei, 20 anos atrás, aí renova contrato com ele. Não tem. O Abel Ferreira fala isso, né? Que tem que renovar e vai renovando sempre. Então, timaço, realmente vai ser um jogo duríssimo. Eu acho que o Palmeiras, pra mim, não joga um futebol que encanta. Não me encanta. Eu não ligo a televisão pra ver o Palmeiras jogar. Eu não é nem um pouco de falta de respeito. Eu não tô nem sendo... não tô desmerecendo nada, ao contrário, o Palmeiras é o time mais forte pra mim do Brasil hoje, principalmente pelo lado mental, né? O Palmeiras tem um lado mental muito forte, mas eu não acho um futebol bonito, não vejo como futebol bonito. Então, não ter assistido. E a gente falou que o São Paulo tava vendo o Canindé, e vai ser o Canindé mesmo. Se o São Paulo passar pelo Palmeiras, manda pelo menos um jogo da final no Canindé. Só que aí também, essa alteração de lugar, por causa dos shows do AC/DC, né? Os shows do AC/DC foram 24, 28 de fevereiro e 4 de março. Vai pegar a Chapecoense no dia 12 de março pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro no Canindé. Lembrando que a final do Paulista são 2 jogos, né? Agora, amanhã é só um jogo, mas a final são 2 jogos. O São Paulo só decide em casa se enfrentar o Corinthians, porque não tem condições de passar o Novo Horizontino na pontuação, mas teria condições na frente do Corinthians. Então, joga uma segunda final paulista como mandante, caso passe, se pegar o Corinthians, tá? Falando no Nefasto, você tem saudade do Nefasto? Você tem saudade das negociações que o Nefasto fazia? Da venda de moleque da base por dinheiro de pinga? Quer dizer, né? Agora eu não sei também se era só dinheiro de pinga, né? O William Gomes foi pro Porto, né? De graça, veio o Wendel no lugar, cederam o Moreira de graça. O Porto recebeu o Aroca no Estádio do Dragão pela 24ª rodada do Campeonato Português, 3-1. Sabe quem foi o destaque do jogo? William Gomes. O William Gomes entrou no segundo tempo, só fez um gol e deu uma assistência. Só isso, o Porto atingiu... Teria se deslocado para a ponta direita, onde tudo indicava que era a dele, né? Só que o Tapia na direita, ele não é um jogador que o Crespo tem utilizado. Cadê o ponta direita que o Crespo usa? O Crespo não usa. Chegando o Lucas Ramon e tendo o Mike, que ganhou a posição do Cédric, os laterais fazem aquele corredor e o Crespo centraliza 3 volantes. Antes eram 3 zagueiros, agora são 3 volantes, não tem a figura do ponta direita. Dito isso, Calleri é centroavante. Calleri não estará mais, André Silva será o centroavante, o Tapia tende a perder espaço. Mas não é pelo Tapia, e sim aqui um elogio, um otimismo a essa volta do André Silva. O André Silva é um cara que também tem números muito bons, diferente do Tapia, era um jogador de muito mais realidade no futebol, que estava no futebol português, chegou no São Paulo e se destacou bem. Teve altos e baixos? Claro que teve. Quem não teve? Né? Nós não tivemos ainda Lucas Moura mal, Calleri muito mal, Luciano muito mal. Todos tiveram altos e baixos. Mas os altos aí do André Silva são muito bons. Então o André Silva voltar agora é fator assim primordial. É muito importante mesmo que ele volte pra fazer sombra ali pro Calleri. Mas nem sombra. Não é pro Calleri jogar mais. Nossa, Calleri, você tá com o cara agora aqui, ó. Se vire pra não virar banco. Nem é esse o papo. O papo é quando o Calleri sair para rodar o elenco, controle de carga, não pode jogar toda quarta e domingo, tá cansado, tem que disputar uma final, aí o André Silva vai fazer um outro torneio. Inclusive tem uma teoria para muitos torcedores de que seria importantíssimo colocar na Sul-Americana um time reserva, para esse time reserva não só demonstrar a sua qualidade, mas também para descansar os principais para as finais de Copa do Brasil
finais de Paulista e principalmente o Brasileirão, que é uma final por jogo. Então, bacana demais de contar com a volta do André Silva, coisa maravilhosa. Outro que chega também, assim, sem pedir licença, chega chutando portas, chegou entrando ali... Como quem tô aqui há anos também é o Cauli, cara. Que coisa bela de ver o Cauli chegando, né? O Cauli não era surpresa também, né? O Cauli, o São Paulo, ele teve o Cauli comprado do Bahia. Comprado, vai comprar ainda, né? Mas o Bahia perdeu o Cauli não querendo perder. O torcedor baiano não queria perder o Cauli. Rogério Ceni, que é o responsável pelo Cauli querer sair, o Cauli nega. Mas assim, por tudo que eu entendi, pegando informação de tudo que foi lugar, eu acompanho demais o Bahia. Não acompanho o Flamengo, eu acompanho o Bahia por causa do Rogério, óbvio, como eu acompanho o Fortaleza. Então o Rogério tá lá, tô acompanhando. E o Rogério é um tipo de trabalho, como técnico, que eu não gosto muito. Só que assim, é o cara que tá lá, né? Eu não vejo o canal lá que tá o Luiz Fabiano, mas quando o Luiz Fabiano fala, eu paro pra ver. Porque é o Luiz Fabiano, é uma coisa com o Lugano. É os nossos ídolos que estão por aí, tem que ver. Então eu vejo muito o Rogério Ceni, vejo todo o trabalho dele inteirinho. Todo jogo do Bahia tá jogando. Se o São Paulo não tiver em campo, eu tô vendo o Bahia. E o Rogério Ceni improvisou demais o Cauli. Chegou a pôr de ponta esquerda, chegou a colocar de segundo volante. O Rogério, inclusive, enxerga o Cauli como um segundo volante. Lembra na época do Jegson Mendes, que ele era primeiro volante, chegou, o Rogério pôs de segundo volante, o cara parecia ali um doido jogando, aí o Rogério teve que colocar ele de volta para primeiro volante. O Rogério falou, eu errei aqui. E com isso foram 500 outros jogadores que ele mudou de posição. O Cauli, ele não aceitou mudar de posição, porque o Cauli é um meia de criação, meia atacante. Aí o Rogério colocou ele como camisa 8, como um segundo volante, que é onde o Rogério enxerga o Cauli quis meter o pé. Claro que ele fala que foi porque o São Paulo ligou, e quando o São Paulo liga o peso é outro, é o tricolor, tricampeão do mundo, time gigantesco, tudo isso é fato. Agora, se o Cauli tivesse jogado como titular, sem sair tanto, jogando como meia ali no Bahia, ele não teria querido sair, não. Agora no São Paulo o cara chega e já pega a bola parada pra ele bateu um primeiro pênalti, bateu mal e fez o gol, né? Isso é importante. Mas ele, de qualquer jeito, ele bate a falta agora. Ele tá treinando falta de maneira assim exagerada, ele fica treinando as faltas porque ele quer ser o batedor de falta do São Paulo. É uma maneira de se destacar no meio desse monte de jogador bom que o São Paulo tem, né? O outro é o Jorge, que desbancou aí o Hugo Leonardo, desbancou também o Negrutti, teve números exemplares no último jogo do São Paulo, apesar de jogar só 45 minutos. Hoje, Jorge, ele tá meio que promovido. Contente com essa decisão do jogador, ofereceu para o São Paulo quase ali uns 70 milhões de reais, aproximadamente 70 milhões de reais para levar o nosso jogador. O São Paulo bateu o pé, pediu a multa rescisória, falou que não estava em negociação. Não ficou parado, chamou o jogador e falou, vamos renovar. E acaba de assinar o contrato de renovação com o Marcos Antônio. O São Paulo que tinha comprado ele da Lazio pela bagatela de 24 e pouco, quase 25 milhões de reais, nos quais o São Paulo tem 4 anos para pagar. Pega 25 e divide por 4, vai dar, 5, 10, 15, 6, 12, 24, dá uns 6 milhões por ano. O São Paulo tem que pagar 6 milhões por ano de reais para Lazio nesses próximos anos aí para ficar tranquilo. Divide em 4, acho que foi em 4 anos. Acho que são em 4 anos mesmo. Então divide 25 por 4 anos ou por 3 anos e aí você vai lá e paga os caras. É bem simples de contratarem, né? Só que o São Paulo foi lá e renovou agora. O São Paulo deu um aumento salarial pro jogador, colocou o jogador num pedestal de ouro que ele merecia estar e colocou uma multa rescisória de 600 milhões de reais. Então, se alguém quiser comprar agora, qualquer valor o São Paulo pode aceitar. Mas se o jogador bater o pé, quiser ir embora e o São Paulo disser, eu não quero te vender, a multa para romper o contrato é de 600 milhões de reais e a coisa ficou muito boa. Agora o cara é nosso e não sai mais. É um meia muito melhor que o Paquetá tem jogado hoje, mas muito melhor. Nem compara. Gerson, Paquetá, esses caras aí não estão jogando nem a metade do que está jogando o jogador do São Paulo que veio com valor modesto e tá fazendo chover no time do Morumbis. O São Paulo vai pegar o Palmeiras agora domingo e o São Paulo vai completaço. Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilha, junto com o Lucas Moura, eles formam o que é o meio-campo melhor do futebol brasileiro. Qual que é o melhor meio-campo do Brasil? É composto por Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas Moura também. O Lucas Moura, ele tem uma questão de ritmo de jogo que ele não conseguiu encontrar ainda. Ele já não tem mais a lesão, mas hoje se o Lucas Moura jogar ali 70%, 80% do que ele sabe jogar, o Lucas Moura ele vai conseguir fazer igual o Neymar fez ontem, faz chover e desequilibra o jogo, é o Lucas Moura. É só jogar 70%, 80% do que sabe. Dito isso, ele está
estar amparado por Bobadilla, que vive uma fase incrível no São Paulo. O Bobadilla desbancou o Pablo Maia, desbancou o Luan, desbancou o Alisson, que ainda tá no São Paulo. Ele desbancou todo mundo e hoje é um jogador peça fundamental, não só para o sistema de jogo do Crespo, mas também os São Paulinos, a torcida do São Paulo, passa a ver o Bobadilla como um grandioso jogador. Não é aquele o técnico teimoso que tá aí segurando o jogador ali a contragosto da torcida. Não tem nada disso. Bobadilla não é primeiro volante, tem jogado de primeiro volante. Não é o melhor passe do mundo, não é o melhor cara que tira a bola do adversário do mundo. Ele é um jogador que ele compõe o elenco, obedece o Crespo, só que na hora que o São Paulo passou do meio campo, tem a bola dominada e o Bobadilla tem aquela chance de chutar, o chute do cara é impressionante. Danielzinho e Marcos Antônio, de frente do Bobadilla, não tem fraqueza. Bobadilla não é o cara que sai tocando muito bem, não é. Marcos Antônio e Danielzinho, eles não têm fraqueza. Eles são dois jogadores assim que, até que prove o contrário, eles são dois jogadores de um nível extraordinário. O Danielzinho e o Marcos Antônio marcando, ótimo. Os caras saindo pro jogo no toque, maravilhosos. Criando o jogo na frente do Marcos Antônio, melhor meia do Brasil. O Danielzinho chegando como elemento de surpresa para fazer o gol da assistência, melhor segundo volante do Brasil. Então assim, são dois caras que eles são de outro nível. Não tem nível que compare com o Marcos Antônio e Danielzinho hoje no Brasil. E o outro é o Lucas Moura, que esse sim não está no nível mais alto, mas assim, nem o Arrascaeta está, nem o Matheus Pereira está, nem o Neymar está, então nem ninguém no Botafogo está. Se você pensar bem mesmo, o Lucas Moura não começou bem o ano, mas o ano acabou de começar. Vamos pro terceiro mês e os campeonatos nem começaram. Começou apenas o Paulista e o Brasileiro, e o Brasileiro começou por mera casualidade, por uma mudança ali que os caras aplicaram agora. No Brasileiro, o São Paulo vive dias incríveis e no Paulista tá igual o Corinthians, igual o Novo Horizontino, igualzinho o Palmeiras, né? Já tá na frente ali na semifinal. Dito isso, o ano está só começando, sim. Lucas Moura é um jogador extraordinário, sim. Lucas Moura vai dar a volta por cima e ser o melhor meio do futebol brasileiro, sim. O São Paulo montou o melhor meio-campo do futebol brasileiro com sobra, sim. Tudo isso é fato. E agora o São Paulo tem a questão do Tapia ou do André Silva. Quem que vai ser o reserva do Caleri? O Tapia, entre altos e baixos, canela a bola 50 vezes e faz um gol. Joga horrorosamente mal e sofre um pênalti. O Tapia, ele tem tido números bons no São Paulo, né? É meio curioso até pensar nisso. Um cara que é tão caneludo é um jogador que ele tem números interessantes. Assim, a torcida do São Paulino pro Tapia, ela é máxima, né? Não tem um São Paulino que hoje olhe pro Tapia e diga assim, o Tapia tem que ser mandado embora. Não, pelo contrário. O Tapia tem que ficar lá, 21 anos, jogador da seleção chilena. Ele tem sim que ter uma moral no São Paulo. O que ele não pode é, enquanto ele tá no nível baixo, ele ser um cara queridinho do técnico Hernan Crespo. O Crespo não tinha lá, não tem o Luca, por exemplo, que sentiu contusão. O São Paulo de Crespo não tem Rian Francisco, não tem André Silva, tem um monte de desfalques no ataque. Paulinho chegou da base como um tornado, chegou no time principal, chegou machucado, então nem o Paulinho tem, por isso o Tapia tá com espaço tranquilo. Mas agora com a chegada do André Silva, o Tapia ele tende a perder um pouco de espaço. O Tapia poderia ser deslocado para a ponta direita, onde tudo indicava que era a dele, né? Só que o Tapia na direita, ele não é um jogador que o Crespo tem utilizado. Cadê o ponta direita que o Crespo usa? O Crespo não usa. Chegando o Lucas Ramon e tendo o Mike, que ganhou a posição do Cedric, os laterais fazem aquele corredor e o Crespo centraliza 3 volantes. Antes eram 3 zagueiros, agora são 3 volantes, não tem a figura do ponta direita. Dito isso, Caleri é centroavante. Caleri não estará mais, André Silva será o centroavante, o Tapia tende a perder espaço. Mas não é pelo Tapia, e sim aqui um elogio, um otimismo a essa volta do André Silva. O André Silva é um cara que também tem números muito bons, diferente do Tapia, era um jogador de muito mais realidade no futebol, que estava no futebol português, chegou no São Paulo e se destacou bem. Teve altos e baixos? Claro que teve. Quem não teve? Né? Nós não tivemos ainda Lucas Moura mal, Caleri muito mal, Luciano muito mal. Todos tiveram altos e baixos. Mas os altos aí do André Silva são muito bons. Então o André Silva voltar agora é fator assim primordial. É muito importante mesmo que ele volte pra fazer sombra ali pro Caleri. Mas nem sombra. Não é pro Caleri jogar mais. Nossa, Caleri, você tá com o cara agora aqui, ó. Se vire pra não virar banco. Nem é esse o papo. O papo é, quando o Caleri
sair para rodar o elenco, controle de carga, não pode jogar toda quarta e domingo, tá cansado, tem que disputar uma final, aí o André Silva vai fazer um outro torneio. Inclusive tem uma teoria para muitos torcedores de que seria importantíssimo colocar na Sul-Americana um time reserva, para esse time reserva não só demonstrar a sua qualidade, mas também para descansar os principais para as finais de Copa do Brasil, finais de Paulista e principalmente o Brasileirão, que é uma final por jogo. Então bacana demais de contar com a volta do André Silva, coisa maravilhosa. Outro que chega também assim, sem pedir licença, chega chutando portas, chegou entrando ali como quem tô aqui há anos também, é o Cauli, cara. Que coisa bela de ver o Cauli chegando, né? O Cauli não era surpresa também, né? O Cauli, o São Paulo, ele teve o Cauli comprado do Bahia. Comprado, vai comprar ainda, né? Mas o Bahia perdeu o Cauli não querendo perder. O torcedor baiano não queria perder o Cauli. Rogério Ceni, que é o responsável pelo Cauli querer sair, o Cauli nega. Mas assim, por tudo que eu entendi, pegando informação de tudo que foi lugar, eu acompanho demais o Bahia. Não acompanho o Flamengo, eu acompanho o Bahia por causa do Rogério, óbvio, como eu acompanho o Fortaleza. Então o Rogério tá lá, tô acompanhando. E o Rogério é um tipo de trabalho como técnico que eu não gosto muito. Só que assim, é o cara que tá lá, né? Eu não vejo o canal lá que tá o Luiz Fabiano, mas quando o Luiz Fabiano fala, eu paro pra ver. Porque é o Luiz Fabiano, é uma coisa com o Lugano. É os nossos ídolos que estão por aí, tem que ver. Então eu vejo muito o Rogério Ceni, vejo todo o trabalho dele inteirinho. Todo jogo do Bahia tá jogando. Se o São Paulo não tiver em campo, eu tô vendo o Bahia. E o Rogério Ceni improvisou demais o Cauli. Chegou a pôr de ponta esquerda, chegou a colocar de segundo volante. O Rogério, inclusive, enxerga o Cauli como um segundo volante. Lembra na época do O futuro do meia Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro, especulado no São Paulo, continua indefinido para a próxima temporada. Nas semanas recentes, o jogador foi mencionado como uma possibilidade para o tricolor. No entanto, o clube mineiro está relutante em negociá-lo, considerando Scarpa um jogador valioso para o time. Apesar disso, de acordo com o site atleticom.net, a diretoria já estabeleceu o preço do camisa 10. Para negociar Scarpa, o valor pedido é de 4 milhões de euros, 24,2 milhões de reais. Ainda segundo o portal, é pouco provável que um clube brasileiro desembolse essa quantia pelo jogador. O tricolor se interessou pelo atleta, mas a oferta do clube seria por um empréstimo. O Galo, por sua vez, só aceita uma venda. A janela de transferências está se encerrando e, pelo visto, Scarpa continuará mesmo do Atlético. Torcedor são paulino, você gostaria de ver Gustavo Scarpa com a camisa do São Paulo? Deixe a sua opinião nos comentários.